portanto, antes de mais, queria-vos só dar os parabéns pelo concerto que vocês fizeram no Rock in Rio. Espero que, especialmente, já estejas seco do mergulho. Mas é bom também ter aqui este espírito de festival, de música ao vivo, de tocar nas pessoas, até porque parece que é um pouco impossível falar de música de festivais sem abordar os últimos 2 anos de pandemia, em que ficámos todos um bocado fechados em casa, e queria saber em primeiro lugar, nesta perspectiva mais emocional, como é regressar a um festival tão grande como este, como é que é voltar a ver pessoas a vibrar com a vossa música, a tocar em pessoas, etc. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A gente está super feliz porque, afinal de contas, como tu falou, poder rever as pessoas, poder conectar com elas, poder subir no palco, fazer aquilo que a gente mais ama, que é música, que é estar na estrada, é muito bom. A gente começou nessa turnê que encerra hoje aqui no Rock in Rio, aqui em Lisboa. A gente começou ela lá no Brasil com o Metallica. A gente fez a abertura do Metallica, a gente fez 5 estádios com o Metallica. Fizemos os festivais aqui da Europa, Alemanha, Bélgica, França, Itália, Áustria, e cá estamos encerrando isso com chave de ouro, que afinal de contas é um festival de extrema importância para o Brasil e aqui com certeza. Então a gente está muito feliz por isso. Eu acho imensa piada porque numa música vossa que é a Now, em que vocês falam sobre We Can Overcome Time, foi basicamente o que tivemos que fazer para ultrapassar este momento de pandemia, e deve ser difícil para vocês porque vocês lançaram o último álbum ainda em plena pandemia, em que tínhamos que ficar em casa, e até que ponto é que isso afetou a maneira como estão habituados a lançar um álbum, a pô-lo cá fora no mundo e a celebrar essa celebração? Acho que afetou muito. A gente teve que reaprender algumas coisas, a gente aprendeu a se adaptar, né, com a situação, e a gente acabou lançando The Dance Between Extremes durante a pandemia de forma segmentada, como a gente já tinha feito com o primeiro disco, mas a gente não esperava fazer isso com esse disco. A gente queria lançar o álbum cheio para as pessoas ouvirem com um impacto maior. Mas a gente teve que reaprender a situação toda. E, cara, a gente teve bons resultados, ótimos reviews. Ficamos durante 15 semanas no top 30 dos Estados Unidos nas rádios com The Call. Aqui na Europa tocou super bem também. Eu acho que, eu falei antes na outra entrevista que a gente fez do limão uma limonada, que é o que a gente fala no Brasil, não sei se vocês falam isso aqui. Mas a gente transformou essa situação desesperadora em algo positivo. Não sei se também alguém quer responder a esta questão. Se querem falar sobre como é que foi lançar este último trabalho vosso, que é um marco para a banda, numa altura tão atípica em que tinham que ficar em casa, tinham que ainda ter em consideração a altura pandémica. Assim, para uma banda de rock, eu acho que é muito frustrante, né? Você lançar um disco sem poder fazer turnê, sem poder representar ele ao vivo, ainda mais que a gente sempre pensa muito no ao vivo, quando a gente está compondo, quando a gente está escrevendo, a gente sempre pensa em como essas músicas vão soar num show, né? Então foi difícil, só que a gente na realidade está agradecido, né, de ter passado por isso, ter sobrevivido à pandemia, né? Foi uma situação que foi difícil para todo mundo, não foi só para a gente. E a gente sabe, até a gente tem amigos de bandas grandes assim que também foi difícil para eles. Então, psicologicamente, eu acho que a gente vai carregar uma cicatriz psicológica durante um bom tempo ainda sobre isso, né? Eu acho que uma coisa que a gente conversou também foi que o que as pessoas mais precisariam nesse período difícil era de música, era de arte. E a gente lança, não lança, aí a gente dividiu ele para ter mais, né, acho que como o Jonathan e os meninos falaram, mas eu acho que nos fez bem também conseguir compartilhar com eles algo que a gente estava há tanto tempo trabalhando, e é isso, a gente está precisando de arte, eles também, né, e o Tlon está chegando. Mas curiosamente vocês, ainda em plena pandemia, lançaram outro álbum que foi maioritariamente acústico.
Foi também para colmatar esta necessidade de, ok, estamos agora em casa, não podemos fazer mospetes, não podemos abanar a cabeça e não podemos fazer parte de grandes festivais, vamos lançar algo mais sóbrio, mais sublime para acompanhar as pessoas em casa. Foi um pouco essa mentalidade? Com certeza. A gente estava enlouquecendo, na verdade, porque é muito difícil, assim. A gente tinha quase 65 shows, né, entre Brasil, México, Estados Unidos e Europa. E tudo isso foi reschedule, foi remanejado. E a gente viu que a gente precisava... Porque assim, a gente ficava imaginando... Ok, vai voltar. E a gente ouvia as notícias que as coisas estavam melhorando e se abriam portas, aliás, janelas, né, de esperança. Agora vai rolar a turnê, assim. Várias turnês pintaram até em 2021 já. E que a gente estava com tudo bucado e que caía por conta das novas ondas da Covid. E foi então que a gente começou a pensar em fazer, estender mais coisas e explorar artisticamente o que a gente tem. E a gente encontrou outras coisas também com isso, né? A gente acaba vendo, novamente, fizemos de um limão uma limonada. Fica a dica para você. Tem uma parada que é legal também, que a gente meio que sempre falou de fazer um acústico, assim, em alguns momentos, assim, porque tem uma parada pra gente, assim, com a música, colocar a música com outra, tipo, meio que tirar a roupa dela, na verdade, né? Tirar a coisa pesada, tirar o riff e fazer aquilo ali ficar mais claro, né? A melodia ficar mais clara, a letra e tudo mais. Então também tem um pouco disso, assim, não foi só uma coisa da pandemia, assim, né? Óbvio que foi ali uma das coisas que a gente usou para poder ter mais coisa para rodar e tudo mais, enquanto a gente estava sem poder tocar, né? Mas tem essa coisa que a gente sempre teve essa vontade de ter. Foi uma decisão artística, uma decisão artística forçada, mas boa. É aquela coisa que, cara, serviu pra gente lidar com coisas do momento, porque a gente passou por muita coisa nesses últimos 2 anos e meio, por perdas irreparáveis. E esse material ajudou muito a surfar essa onda difícil. Teve o Live da Flat Screen também, né? A gente fez isso. Ao vivo no estúdio. E a parte dessas coisas todas que foram lançadas, a gente continuou compondo muita coisa, se encontrando o tempo todo, conversando muito, fazendo música, deixando a máquina rodar, né? Esperando para estar aqui. Agora, é um pouco impossível não falar sobre a história da vossa banda em 2022 sem mencionar Metallica. Que vocês... exato, pois. Que vocês tiveram a oportunidade de fazer uma turnê com eles pelo Brasil, juntamente com os Greta Van Fleet. E queria saber, Metallica, que atuam cá em Portugal no próximo mês. Metallica é Metallica, pronto. Não há forma de pôr isto de outra forma. E queria saber, porque sei que, sendo eles uma banda que influenciou muito o movimento heavy metal, thrash metal, etc., um pouco onde vocês também vão beber e são obviamente influenciados, onde é que se pôs aquela linha que se separa os Evil Kill Talent banda e os Evil Kill Talent fãs de Metallica e simplesmente felizes por estarem a tocar com os Metallica? Essa linha não tem. Eu e o Rafa, a gente se conheceu no show do Metallica em 1999. E eu toco guitarra por causa dessa banda, né? Eu aprendi a tocar guitarra porque eu queria tocar os riffs que o James Hetfield escreveu. Então, ter tocado com eles e ter conhecido eles e assim, muitas vezes você conhece, né, quem você admira e você se decepciona. Com eles foi o contrário. Quando a gente conheceu eles, a gente ficou mais ainda, cara, acho que apaixonado assim pela banda, por eles, pelo que eles representam, e saber que eles estavam ali. O James assistiu todos os nossos shows, toda noite, do palco. Isso daí pra mim era tipo sonho de criança sendo realizado, assim. O Lars assistiu também, filmou, mandou o vídeo pro nosso empresário. Então pra gente foi...
Ou seja, foi basicamente um momento, como te costuma dizer, de full circle, em que, pronto, e eu acho que isso acaba por ser uma experiência completamente inesquecível, não para vocês, e também porque este ano vocês tiveram a oportunidade de tocar em grandes festivais mais dedicados ao mundo heavy metal, como foi o Rock and Rank, na Alemanha, e depois tocam aqui no Rock in Rio em Lisboa, que é um festival assim um bocado mais mistura de vários géneros, e queria-vos perguntar, como é que se comportou o público português? Quem quer começar? Eu acho que o público português se comportou como a gente gostaria de ver. A galera conectou com a gente. E o Rock in Rio tem essa coisa de ser uma miscelânea de coisas e que tem o espírito do rock. E a gente é uma banda de rock que tem muitas influências. Então a gente conseguiu trazer o nosso repertório que vai desde coisas mais pesadas como Try, como Now, Sublimated, como coisas que tem um peso, mas que carregam uma doçura, como Our Song, como The Reason, como We All. Então a gente viveu essa turnê que a gente chamou de Better Late Than Never de formas muito como se fosse um roller coaster, como é que é, uma montanha russa. E os diversos festivais, Rock am Ring, com aquela coisa mais pesada. Ontem mesmo a gente tocou o Hellfest, que foi incrível também. E a gente conseguiu ser o Eagle Kill Talent em todos os lugares. A gente não teve dificuldade de fazer isso, e a gente conseguiu conectar com as pessoas. E como eu falei, chegar aqui, encerrar com essa chave de ouro, conectado com essa galerinha, eu pôr na piscina também, que a piscina estava muito boa. Foi incrível, foi incrível. Faz parte. E agora, pegaste num ponto muito importante, que é conseguiram ser os Eagle Kill Talent em todos os festivais, e a pergunta que fica plenamente em aberta, como é que vão ser os Eagle Kill Talent no resto de 2022 e para a posterioridade? Cara, a gente quer ir pra estrada. Cara, alguém responde aí, eu tava viajando aqui. Eu tava no DDA agora. A gente quer fazer... A gente quer fazer o máximo de show possível. Assim, a gente vai tentar o máximo que der conciliar, compor e gravar com estar na estrada. A gente quer voltar para Portugal. Queremos voltar muito a Lisboa, conhecer Portugal de verdade, a fundo. Uma curiosidade é que o meu pai e o pai do Rafael moram em Portugal. Então a gente já... Eu sou cidadão português também, eu tenho dupla cidadania. Então a gente vai ter que voltar. Não vai ter jeito. Mas a ideia é essa, é ficar na estrada o máximo que puder e conciliar, gravar e compor com estar fazendo show. Isso aí. Não sei se mais alguém quer dar o seu input. Aquele ali tá perigoso de falar. O que você quer falar, Anitta? Eu quero... Cara, eu acho que além de compor esse novo disco, a gente tem um monte de demo, um monte de coisa legal vindo. É isso aí. Sabe o que eu queria falar? É o seguinte. É que eu ia falar sério, mas é que, cara... Não, vai falar nada, deixa eu te falar. Sabe o que a gente tem que falar de verdade? Que a gente tá muito grato de estar aqui, mano. Porque todo mundo sabe o quanto que isso aí foi difícil para todo mundo, especialmente para a classe artística, né, para o entretenimento no geral. Foi muito difícil e a gente está muito feliz de estar de volta e estar fechando aqui com chave de ouro, igual os meninos já falaram. E eu queria muito agradecer a nossa equipe, velho, de coração, de verdade, que a galera tá com a gente desde sempre e vieram enfrentando tudo que teve que enfrentar, velho. É sono, é viagem longa, cansaço, e estão ali todo dia vibrando com a gente, chorando com a gente. Isso pra mim tipo, não tem preço. Nada, tipo assim, isso é o que significa a parada toda pra gente, sabe? Mesmo, de verdade. Então é isso. Pronto, e de mim é tudo, e quero-vos agradecer imenso por estarem aqui a falar comigo e por estarem a falar também com a notícia. E muito obrigado pela música e pelo concerto. Obrigado. Até breve.